Muito boa noite, boa noite, boa noite. Que bom que você está aqui. Hoje nós estamos no 13º dia desse percurso de 15 dias para a prosperidade. Fizemos uma pausa no final de semana, espero que você tenha tido oportunidade também de assistir os outros vídeos, outras gravações, acompanhar os outros conteúdos para que você pudesse se atualizar e assim nutrir-se de toda essa mensagem que você está recebendo. Aqui eu tenho uma vela e aqui eu tenho um pequeno vasinho, pequeno vaso com água. Já vou explicar para vocês o que é isso aqui, tá? E por que eu trouxe mais uma vez a luz da vela e este copo, este vaso, pequeno vaso com água. Dentro deste campo coletivo de 15 dias de prosperidade, existe um ponto que ele é bastante silencioso, porém extremamente poderoso, que começa a se revelar para todos que estão verdadeiramente disponíveis para a transformação. O alinhamento com o seu anjo da guarda. Você deve se perguntar, mas o que o anjo da guarda tem a ver com a prosperidade? Veja, mais do que uma figura simbólica ou religiosa, o anjo da guarda ele representa uma inteligência espiritual individualizada, uma presença que nos acompanha, a nossa alma, desde antes desta encarnação, sustentando, orientando e protegendo o nosso caminho. Em alguns panteões, em algumas visões espiritualistas diferentes, até mesmo religiões, entende-se que este anjo da guarda, podemos chamá-lo assim, não há problema algum, é uma inteligência espiritual que escolheu estar conosco e não só nesta encarnação. Ele nos acompanha há muitos e muitos anos, encarnações, vidas, assim por diante. É aquele ser que foi criado e colocado ali para nos acompanhar. Antes que você pergunte ou confunda as coisas, o anjo da guarda, ele é o nosso mentor espiritual, é o nosso guia, é a nossa entidade ou o nome que você queira chamar dentro da sua visão espiritual? Não. O anjo da guarda não é o nosso mentor, o anjo da guarda não é o nosso guia, tá? Dentro, por exemplo, de uma visão judaico-cristã, os anjos eles são mensageiros divinos. Gabriel, por exemplo, né? Ele aparece no Antigo Testamento, aparece no Novo Testamento como um mensageiro divino, tá? E os anjos, eles são, na visão judaico-cristã, seres de luz criados para servir como pontes entre o céu e a terra, cumprindo funções específicas, proteção, comunicação, direção espiritual. O anjo da guarda, no contexto judaico-cristão, e depois eu quero fazer essa diferença das outras visões espiritualistas sobre o anjo, é aquele que é designado a cada ser humano como um guardião, tá? Como um protetor, ok? Já dentro de uma visão espiritualista mais ampla, essa presença do anjo, ela ultrapassa a ideia de um ser separado. Olha o que eu estou lhe dizendo. Na visão cristã judaica, é você e o anjo, digamos, que te acompanha, tá? Existem aqueles desenhos feitos na Idade Média que mostram um anjo com aquelas asas e assim por diante, né? Já quando a gente estuda, né, fora de uma visão judaico-cristã, fora de uma visão que a igreja nos coloca, a gente estuda a figura dos anjos, a gente começa a entender que o anjo da guarda, ele passa a ser compreendido como uma extensão da nossa própria consciência superior. Aquilo que em muitas tradições espiritualistas é chamado de eu superior. Não é apenas alguém que guia você, que te protege, mas o anjo da guarda
é a versão mais elevada, sábia, alinhada de quem você já é em essência. O anjo da guarda, ele é muito mais do que um protetor. Ele é muito mais do que alguém que fica ali, digamos assim, desviando, protegendo para que as coisas não ataquem você. Ele é a sua versão mais elevada, mais sábia e mais alinhada de quem você, de quem eu, de quem você é, em essência, a sua verdadeira identidade. Em outras tradições e religiões, essa mesma força aparece com nomes diferentes. Pode ser o Ori, na tradição Urubá, representando a consciência divina individual. Pode ser o eu divino, em correntes esotéricas. Pode ser um guia espiritual nas tradições xamânicas. Ou ainda uma centelha divina presente em cada ser. Independente do nome, da forma como cada visão espiritualista ou até as religiões trazem a figura do anjo da guarda, nós estamos falando da mesma verdade. Existe uma inteligência espiritual dentro e ao redor de mim, ao redor de você, que sabe o caminho, que sabe por onde andar, que sabe qual é o caminho. E é aqui que entra um ponto crucial dentro deste atendimento de prosperidade. Uma pessoa desalinhada com o seu anjo da guarda, com o seu eu superior, naturalmente vai experimentar bloqueios. Estes seres que nós chamamos como anjo da guarda, e eu vou nomeá-lo assim porque é mais fácil de nós entendermos, e agora que você está refletindo comigo aqui quem é o anjo da guarda definitivamente, não há problema nós chamarmos ele assim, tá? Mas agora você sabe que ele não é só alguém que te protege, ele é a sua versão mais elevada. E quando nós estamos desalinhados com esse ser superior, com esse anjo da guarda, nós enfrentamos bloqueios, porque o anjo da guarda ele é capaz de liberar os nossos caminhos, mas ele também é capaz de bloquear os nossos caminhos. Porque ele é um ser mau? Porque ele é um demônio? Nada disso. Mas porque nós não estamos alinhados com ele. Então, como é que ele vai abrir os teus caminhos se você está numa vibração diferente da dele? Então, esses bloqueios que a gente pode enfrentar de não estarmos alinhados com o nosso anjo, eles não são castigos, mas consequências. Quando há desalinhamento, o que acontece? Decisões são tomadas com base no medo e não em sabedoria. Caminhos são escolhidos por carência e não por propósito. Relações são mantidas por apego e não por verdade. Oportunidades passam e você nem enxerga elas passarem. A prosperidade até pode chegar na tua vida, mas você não consegue sustentar. Isso acontece porque a prosperidade verdadeira não é apenas material e você já sabe disso. Ela é um fluxo energético que depende de coerência interna. Os anjos já estão se manifestando. Eu já abri o campo espiritual, já conectei todos vocês. Daqui a pouco a gente vai começar a parte prática do atendimento, mas já tem manifestação. Aqui na vela está se formando uma espécie de uma figura humana, com os braços, com uma coisinha que nós podemos identificar como se fosse uma cabeça, tá? Já tem anjos se manifestando enquanto eu estou fazendo a gravação e nem comecei ainda o atendimento, só apenas abri o campo. Então deixa eu voltar aqui no assunto e eu não quero me estender muito nessa parte teórica, porque eu quero ir para a prática hoje, tá? Essa questão da prosperidade, então, ela não é só material. Ela é um fluxo de energia.
E nesses 15 dias que nós estamos vivenciando, e hoje nós estamos no 13º, amanhã 14º e dia 25 de março, encerramento desses 15 dias, com um atendimento muito especial de cura e libertação, inclusive de curas físicas. Lembrando que um atendimento coletivo, ele é um apoio às questões médicas que você segue lá com o seu médico ou com o seu profissional de saúde, certo? Nunca pensar que nós estamos substituindo os cuidados médicos que você deve ter. Quando algo ataca o nosso físico, precisa ser tratado no físico. Nós aqui tratamos o espírito e a energia. E você continua os tratamentos com o seu médico e as coisas se resolvem lá também. E a cura de fato acontece, ok? Então, nesses 15 dias, nós estamos sendo conduzidos, mesmo que você não perceba, e talvez você ainda não tinha esse entendimento, a um encontro e um alinhamento. E esse processo pode vir através de insights que você foi tendo durante esses 15 dias, desconfortos que você sentiu, mas que foram necessários para que uma limpeza acontecesse, cortes necessários que aconteceram, clarezas que apareceram para você de forma repentina. Nossa, como é que eu não tinha visto isso antes? Como é que eu não tinha percebido isso antes? Ou até questões e situações de afastamento de pessoas, de lugares, de situações. E quem é que você acha que na sua mente foi trabalhando tudo isso? Esta figura que nós identificamos ela como o anjo da guarda. O anjo da guarda, ele não força nada. Ele orienta você. Ah, mas então ele não é um guia, um mentor? Não. Ele é a tua versão mais elevada. É a tua versão do eu superior. É a tua versão na sua essência verdadeira e na tua identidade em Deus. O anjo da guarda, a gente tem que tirar essa visão judaico-cristã de que ele é apenas alguém que nos protege, para que você não sofra um acidente na rua. O anjo da guarda, ele é a sua versão superior. Por isso que quando você não está alinhado ao seu anjo da guarda, a coisa não caminha, a coisa não vai. Então este anjo, ele não invade, mas ele sussurra. E quando você escuta, ainda que as coisas estejam acontecendo mesmo mais ou menos em silêncio, algo dentro de você começa a se reorganizar. Então, alinhar-se com o anjo da guarda é confiar mais na sua intuição do que no medo que você coloca nela. Honrar aquilo que você sente como verdade. Agir com integridade, mesmo quando parece as coisas serem difíceis. Aprender a dizer não quando é necessário dizer não. Abrir espaço para que o novo, sem carregar o peso do passado, para que as coisas novas se manifestem. E é nesse alinhamento que a prosperidade encontra solo fértil. Por quê? Porque prosperidade não é apenas ganhar, é sustentar. Tem muitas pessoas aqui nesse atendimento que o problema seu não é ganhar dinheiro. Agora, você consegue sustentar? Então, prosperidade é ganhar, é sustentar, expandir e multiplicar. E ao longo desse atendimento coletivo, existe uma força sendo ativada em você e neste campo espiritual que é aberto, né, nesses atendimentos, que reconecta cada um dos participantes a essa dimensão mais elevada de si mesmo. Só que para algumas pessoas, isso vem com leveza. Para outras pessoas, já é um processo mais intenso de limpeza e de alinhamento, reposicionamento.
Tem gente que passou os 12, 13 dias, hoje nós estamos no 13º dia, sofrendo. E eu admito isso, porque isso é real. Você precisa colocar para fora, você precisa limpar, precisa desmaterializar de você as coisas que têm que ser limpas. Então, não foi fácil, foram 15 dias. O ano passado eu fiz um percurso com 54 pessoas de 40 dias da Quaresma de Arcanjo Miguel. Olha, cada testemunho que chegou para mim no particular, eu não comento essas coisas porque são coisas muito particulares, né? E mesmo aqueles que me permitem que eu comente, eu não fico espantando ou colocando aí na internet, usando isso como um marketing, né? Porque eu acho uma ideia completamente equivocada. Mas quantos testemunhos eu recebi na Quaresma do Arcanjo Miguel? E não era só a energia do Arcanjo Miguel, era a energia do seu anjo trabalhando em você. Muitos de vocês que estão aqui nesses 15 dias da prosperidade fizeram a Quaresma do Arcanjo Miguel. E você sabe o trabalho de autoconhecimento que você passou. Mas ainda tem algumas coisas que estão desalinhadas. Então, esse movimento que a gente vem fazendo ao longo desses 15 dias é o mesmo para todos, é igual para cada um. Só que alguns estão se reposicionando de uma forma mais tranquila e outros estão sofrendo um pouco mais. E quanto mais você se alinha a partir de hoje, que você vai ter esse conhecimento com o seu anjo da guarda, mais a sua vida vai começar a fluir com menos esforço, mais direção. O anjo sabe o caminho. O seu anjo da guarda sabe o caminho. O seu mentor, que é colocado nesta encarnação para te acompanhar, que tem todas as ferramentas, que tem todo o conhecimento das situações pelas quais você vai passar nesta encarnação, nesta vida, ele também, quando você se alinha com o seu anjo, ele consegue te ajudar, consegue te auxiliar. Nós temos uma equipe que nos acompanha muito grande. Tem pessoas que têm 3, 4, tem pessoas que têm 7 mentores, guias espirituais, tem pessoas que têm muito mais. Olha, se eu for comentar com vocês a equipe espiritual que me acompanha, eu digo para vocês que às vezes eu até esqueço de um ou do outro. Não porque eles não sejam importantes, mas porque às vezes são seres que cuidam de determinadas áreas da minha vida. E eu digo para vocês que entender a presença de todos eles não foi muito fácil para mim. E eu ainda estou num processo de conhecer cada um dos mentores, guias que me acompanharam. E ao longo da minha vida, eu já tive 3 mentores que me acompanharam em momentos diferentes. O anjo da guarda é sempre o mesmo. Por quê? Porque ele escolheu ficar comigo o tempo todo. Porque é a minha versão do meu eu superior, pura como Deus criou. Então, olha que poder que esse anjo tem. Porque além dele saber o caminho, ele conhece você na sua verdadeira identidade em Deus. Ele conhece pelo que você passou em outras encarnações. Os teus mentores nem sempre sabem tudo o que você já passou. Eles sabem o que eles podem te ajudar agora, nesta encarnação. Então, pessoal, alinhar-se com o anjo da guarda é algo muito especial. E eu vou dizer para vocês com total sinceridade. Hoje de manhã eu tinha um outro tema para conversar com vocês neste tratamento de hoje. Eu não deixei de mão esse tema, eu vou trabalhar amanhã e quarta, né? Vamos trabalhar os temas. E o que eu havia pensado de conversar com vocês hoje, eu vou usar esse conteúdo para explicar a vocês amanhã e na quarta-feira, sem problema algum. E na minha oração pessoal, na minha meditação pessoal que eu faço, né, sempre que inicio os atendimentos, inicio a minha agenda, eu recebi esse insight espiritual de que eu trouxesse esse conhecimento a vocês e que trouxesse este poder de nos alinharmos ao nosso anjo da guarda. Não que era um tema que eu não havia pensado ou que eu não ache importante, mas dentro de uma evolução de 15 dias de prosperidade, para mim esse assunto era óbvio. Era óbvio. Agora, se a espiritualidade pede que eu venha aqui e diga a você
se alinhe com o seu anjo da guarda, é porque muitos de vocês talvez desconhecem esse assunto ou esqueceram de se alinhar com ele e esqueceram de se manter esse contato com ele. Vamos pensar um pouquinho nas crianças. E você um dia já foi criança também. Que desde muito cedo, na infância, são ensinados, independente se vem de uma igreja cristã, se vem de um lar cristão ou não, a rezar para o anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, e assim por diante. Imagino que pode ter sido uma das primeiras orações que você aprendeu. E por que que ao longo da sua vida você desaprende a ter esse contato com o anjo? Aqui nós estamos indo numa visão muito mais profunda do que a doutrina cristã te traz. A doutrina cristã, ela é um pouco assim fechada neste assunto. Inclusive existem igrejas que nem falam de anjos, né? Citam os anjos quando eles aparecem lá nos textos sagrados, e só isso. Mas na tradição espiritualista é muito forte a presença desse ser. E agora você já sabe que não é alguém só que te protege. Ele protege e ele sabe o caminho. É ele que abre os caminhos para que os teus mentores, os teus guias possam trabalhar na sua vida e te dar outras orientações. E é este ser que é a sua versão, a sua identidade em Deus, que escolheu caminhar com você por todas as encarnações, por todos os períodos que você já passou, por todas as situações que você já vivenciou, desde que você foi criado pelo Eterno, pelo Criador de tudo. Então, alinhar-se com esse anjo vai transformar a sua vida. Vai transformar a sua vida, vai abrir a sua vida. E é uma coisa tão simples. E por que que eu trouxe a vela e o vidrinho com a água? Porque isso aqui é uma coisa simples que você pode fazer hoje mesmo em casa. Acender uma vela e colocar um copo de água. Não precisa ser um vasinho. Esse aqui é um vasinho simplesinho, né? Mas você pode colocar um copo de água. Coloque próximo a esta vela um copo de água. E se você ainda está um pouco fechado na visão judaico-cristã, não tem problema. Mas mantenha contato com esse anjo e vá aos poucos ampliando esse conhecimento. Qual é o nome do seu anjo? Isso pouco importa. Até porque nós não podemos limitar o nome dos anjos só dentro da visão dos anjos cabalísticos. Existem 72 nomes de Deus e esses seres e esses nomes de Deus se manifestam com a figura de anjos. Quem já fez o atendimento de pêndulo hebreu comigo sabe disso. Agora, o seu anjo, não importa o nome dele e se é que ele tem um nome. Eu prefiro chamar o meu anjo da guarda com o meu próprio nome, já que ele é a minha versão evoluída e a minha versão da imagem minha em Deus. Por que eu vou chamá-lo com outro qualquer nome? Não perca seu tempo de querer saber qual é o nome do seu anjo. Chame ele, nomeie ele por anjo da guarda ou chame ele com o seu próprio nome. Por quê? Porque este anjo, ele é a sua versão do eu sou, de quem você é em Deus. E quando nós nos alinhamos a quem nós somos em Deus, nós sabemos o caminho. Só que a gente acaba esquecendo, quando encarna, ou quando a gente vem com missões particulares, a gente acaba esquecendo esse caminho de voltar para Ele. É por isso que a figura do anjo da guarda se manifesta, para que a gente volte para casa, volte para o caminho. Espero que esse conhecimento, apesar que sido muito breve, né, a parte teórica, te ajude a você refletir. E isso aqui você pode fazer hoje mesmo. Acenda uma vela de qualquer cor, de preferência branca. Aqui eu acendi uma vela amarela porque esse atendimento é voltado para a prosperidade. Mas você pode acender uma vela branca em casa e coloque um copo de água. É um ritual isso? Se você quiser chamar assim, chame. Mas é você se conectar ao seu anjo. Só que nós temos que ter um cuidado quando nós nos conectamos com um anjo. Eu falava para uma cliente no sábado, uma pessoa no sábado que me pediu um atendimento para uma limpeza de ambiente. E havia aparecido no atendimento dessa pessoa uma determinada situação no imóvel. E eu expliquei para essa pessoa através de áudio o que era aquela situação.
Nós temos que cuidar para não divinificar o nosso anjo, torná-lo um Deus. O nosso anjo, ele não deixa de ser um Deus, porque se pensarmos de um ponto de vista teórico, nós todos somos deuses. Temos Deus dentro de nós, então podemos manifestar o poder da cocriação e o poder da manifestação. Agora, o que nós não podemos é colocar esta vela e colocar esta água e querer tratar o nosso anjo como um Deus. E como é que a gente faz isso? Muitas vezes quando a gente terceiriza para ele algo que ele precisa resolver ou precisa fazer. E não é assim que nós tratamos nosso anjo da guarda. Nós precisamos nos alinhar a ele. E é aquilo que eu sempre digo em atendimentos coletivos, em outros vídeos, quem é meu aluno já está cansado de ouvir isso, você precisa se posicionar perante Deus. E não existe um ser melhor para te explicar e fazer você entender e vivenciar isso do que o seu anjo da guarda. Já que ele é a sua imagem em Deus, então ele sabe muito bem qual é o caminho e como faz para você se posicionar em Deus. Então, faça este pequeno gesto, essa pequena afirmação do seu anjo em casa, e você vai ver como os seus caminhos vão começar a se abrir de uma forma muito profunda, porque você vai se alinhar com a sua verdadeira essência no Todo-Poderoso. E pode ter certeza que esse carinha aqui sabe o caminho. E é ele que ajuda, inclusive, aos seus mentores, aos seus guias que estão te acompanhando nesta encarnação, no caminho que eles precisam ajudar você a andar. Então, a presença do anjo da guarda e nos alinharmos com ele nos traz um poder muito grande, abre os nossos caminhos e abre nossa prosperidade. Tenho certeza que após o atendimento de hoje, do conhecimento que você está recebendo, algumas coisas vão começar já a mudar. Algumas ideias, algumas percepções. Se você sentir-se à vontade de colocar esta vela e colocar um copo de água para o seu anjo em casa, você vai ver como as coisas vão começar a vibrar de forma diferente. E cada vez mais que você se alinha ao seu anjo da guarda, não só o vendo como alguém que te protege, mas como alguém que sabe o caminho, você vai ver como as coisas vão ficar muito mais fáceis e alinhadas daqui para frente. O atendimento de hoje, então, tem essa proposta de fazer o seu primeiro contato com o seu anjo da guarda. Vamos tirar da cabeça essa imagem de um anjo apenas que te protege, mas de alguém que sabe o caminho. Alguém que abre o seu caminho para o seu mentor, para o seu guia, até outros anjos agirem na sua vida. Qual é o nome do meu anjo? Já vou repetir para você. Não perca tempo com isso. Não vá procurar na internet aqueles almanaques que tem pela data de nascimento qual é o nome do meu anjo. Ali você vai encontrar uma tabela que diz respeito aos anjos cabalísticos, mas o seu anjo muitas vezes não é um anjo cabalístico. E ele não é uma emanação de um nome divino, mas ele é muito mais do que isso. Os 72 anjos cabalísticos é uma tradição cabalista muito interessante e deve-se inclusive ser estudado e refletido a respeito. Agora, o seu anjo, independente do nome que ele tenha, e não perca tempo com isso, de querer saber o nome do seu anjo. Eu não sei o nome do meu. Uma vez ele se manifestou e disse um nome, e eu até anotei, e de vez em quando eu chamo ele por aquele nome. Mas eu digo para vocês que eu prefiro chamar o meu anjo da guarda pelo meu próprio nome, porque eu sei quem ele é. Ele é a minha versão em Deus. Então, já que ele é a minha versão em Deus, ele sabe o caminho, ele sabe como eu voltar-me para ele. Vamos iniciar então a parte prática do atendimento, e se você se sentir à vontade, faça isso em casa. Não precisa fazer agora durante a gravação, se você quiser, não há problema algum, mas pode fazer em qualquer momento. Coloque uma vela e coloque um copo de água. Faça uma oração, entregue seus caminhos, converse com o seu anjo. E você vai começar a ter direcionamentos, caminhos abertos, prosperidade. Você vai começar a entender as coisas muitas vezes que acontecem com você. Você vai entender muitas vezes as angústias que você sente, quando tudo parece que está bloqueado e não vai.
Até porque, como eu disse no início da parte teórica aqui desse atendimento, o seu anjo, ele bloqueia o seu caminho. Não porque ele é um ser ruim, porque ele é um demônio, coisa do tipo, nada disso. Mas porque não está você alinhado com ele, então muitas vezes o seu caminho é bloqueado por ele, porque ele pede que você se alinhe com ele. Volte, que eu sei o caminho. Volte, que eu sei o caminho. Então, alinhado comigo, você volta para a essência divina. Você volta para a prosperidade verdadeira. Você volta a ter os teus caminhos abertos. Porque ao mesmo tempo que eu abro, eu também fecho. Por quê? Porque eu sou um ser mau e não quero que você prospere? Nada disso. Mas que eu quero que você volte para a sua vibração verdadeira em Deus. É esse entendimento que nós temos que ter. Você está diante de um ser, o seu anjo da guarda, que além de te proteger, porque ele também faz isso, ele faz muito mais. E ele é você em Deus. Amado Deus, se você quiser fechar os teus olhos, pode fechar. Se você quiser apenas concentrar-se, ficar em silêncio. Amado Deus, fonte suprema de toda luz, de toda sabedoria, de toda a criação. Neste momento sagrado, nos colocamos em presença, em reverência e em abertura. Invocamos aqui a força divina que sustenta a vida. Invocamos os mensageiros celestiais. E de forma profunda e individual, chamamos agora a presença viva, consciente e atuante do anjo da guarda de cada um dos participantes deste campo. Que neste instante, cada anjo da guarda se manifeste com permissão divina. Se aproxime, envolva, sustente e alinhe o campo energético, espiritual e emocional de cada alma presente. Neste momento, consagramos este atendimento e nomeamos com respeito e intenção todos aqueles que fazem parte desse atendimento coletivo. E eu mais uma vez, eu entrego e peço que a Marina escute o chamado do seu anjo. O seu anjo te chama agora, Daltron. O seu anjo te chama, Juliana, Mariane, Thaís, Juliana Flor. O teu anjo te chama agora, Sebastiana, Vânia, Valésia. O teu anjo te chama agora, Hernani, Maiara, Sandra, Letícia. O teu anjo te chama agora, Leda, Diego. O teu anjo te chama agora, Juliana, Carlos Eduardo, Leonardo, Jéssica. O teu anjo te chama agora, Tayla. O teu anjo te chama agora, Leandro, Juscelino, Terezinha, Manuel. O teu anjo te chama agora, Luciano. O teu anjo te chama agora, Reginaldo, Sebastiana. O teu anjo te chama agora, Cleia. O teu anjo te chama agora, Sabrina, André, Janine, Jaqueline. O teu anjo te chama agora, Anderson, Josiane, Weverton, Gabriele, Gisele. O teu anjo te chama agora, Bernardo, Douglas. O teu anjo te chama agora, Jorge, Alexandre, Marilda, Anderson, Carlos Eduardo, Carla. O teu anjo te chama agora, Sandra, Milton, Dandara, Manuela, Miguel. O teu anjo te chama agora, Chiara. O teu anjo te chama agora, Cassussa. O teu anjo te chama agora, Maria de Fátima, Paulo Sérgio. O teu anjo te chama agora, Ana Brígida, Mário, Diego. O teu anjo te chama agora, Nádia, Caio, Marina, Leda, Liliane, Débora, Jonathan. O teu anjo te chama agora, Cirlei. O teu anjo te chama agora, Jefferson. O teu anjo te chama agora, Fabrício, Sabrina. O teu anjo te chama agora, João Gabriel, Cláudia. E mais uma vez eu me lembro que o meu anjo também me chama.
João Luiz. E nesse poder, dessa oração inicial que nós estamos fazendo agora, desse alinhamento com o nosso anjo, que ao serem chamados, cada um aqui que teve um nome nomeado, seus campos sejam imediatamente reconhecidos pela luz, e que seus anjos da guarda assumam com ainda mais força a condução de seus caminhos. Pedimos agora que cada anjo da guarda atue profundamente. Eu vou pedir que nesse momento, se você puder fechar os teus olhos, eu vou colocar uma frequência aqui para você ouvir, que os anjos vão se manifestando e vão limpando o que precisa ser limpo, o que precisa ser desmaterializado. Então vamos acompanhar agora também esse atendimento, auxiliados por essa frequência espiritual que vai nos conectar de forma profunda a este ser espiritual. O teu anjo te chama agora. O teu anjo te chama agora. Se você quiser fechar os olhos, feche, para ter essa conexão mais profunda. Pedimos agora que cada anjo da guarda atue profundamente, limpando toda energia desalinhada, dissolvendo bloqueios conscientes e inconscientes, retirando interferências espirituais negativas, quebrando padrões de escassez, medo, autossabotagem, liberando amarras do passado que impedem que o fluxo da prosperidade aconteça, que sejam desfeitas pela luz divina todas as conexões que não servem mais ao propósito maior, todas as influências que afastam cada um do seu caminho de verdade. Que cada campo seja purificado, reorganizado, reestruturado, em alinhamento com o plano mais elevado da sua alma. Anjos da guarda, reconectem cada um com a sua essência, com o seu eu superior, com a sua verdade espiritual mais profunda. Anjos da guarda, tragam clareza onde havia confusão, direção onde havia dúvida, força onde havia fraqueza e fé onde havia medo. Anjos, abram os caminhos da prosperidade verdadeira, aquela que é justa, alinhada, sustentada e merecida. Que cada pessoa aqui presente sinta, ainda que de forma sutil, a presença, o cuidado, a orientação do seu anjo da guarda. E que a partir deste momento haja um realinhamento profundo entre mente, corpo e espírito, permitindo que a vida flua com mais leveza, consciência, abundância. Que assim seja conduzido, que assim seja permitido e que assim se manifeste sobre a luz divina. Os anjos da guarda agora visitam cada um de nós. O meu anjo está aqui e o seu não está aqui, está aí com você.
o seu eu superior, quem você verdadeiramente é em Deus. É com ele que você começa a se alinhar agora. E mesmo que você não soubesse da existência desse ser, ou apenas o visse como um guardião, como alguém que te protege, ele sempre esteve aí, te mostrando o caminho. E se teus caminhos estavam fechados, porque não tinhas alinhamento com ele, de agora em diante as coisas vão começar a mudar. Se você puder manter os teus olhos fechados, porque agora eu quero que você faça experiência com o seu anjo. Não importa se você vai ver um ser com 2 asas, se você vai ver apenas um vulto, não importa se você não vai enxergar nada, vai apenas sentir. Mas esse alinhamento que nós vamos fazer agora, ele é muito mais do que uma vela e uma água. A vela e a água são para fortalecer a sua conexão com ele. E que você não esqueça do poder que esse ser tem na sua vida. Inclusive, é quando ele abre os caminhos que os seus guias, mentores, seres que te acompanham começam a agir e conseguem agir. Mantenha os teus olhos fechados e respire de forma profunda. Pelo nariz, segure um pouco o ar e vai soltando pela boca. Existe um momento no caminho espiritual em que você deixa de buscar respostas fora e começa a sentir um chamado silencioso que vem de dentro. Este chamado não é da mente, não é do medo, não é da necessidade. Esse chamado é do seu anjo. E dentro deste campo da prosperidade, você está sendo conduzido agora a este encontro, não com algo externo, mas com uma presença que sempre esteve ao seu lado, aguardando apenas o seu reconhecimento consciente. Mantenha os olhos fechados e respire lentamente. Respire lentamente e permita-se sentir. Respire lentamente e vai sentindo. O anjo da guarda, ele não chega com barulho. O anjo da guarda se aproxima no silêncio, na sensação de paz que não precisa de explicação, na intuição que você quase ignora, mas sabe que é verdadeira. Sinta agora como se uma luz suave começasse a se formar acima da sua cabeça. Uma luz viva, consciente, amorosa. Essa luz não é só proteção, ela é direção. Essa luz representa a sua conexão. E à medida que você respira, essa luz começa a descer de forma lenta, tocando o topo da sua cabeça, entrando pelo seu campo,
se espalhando pelo seu corpo, alcançando seus pensamentos, tocando suas emoções, reorganizando aquilo que estava desalinhado. Esse é o encontro. Não é algo distante, é um reconhecimento. O seu anjo da guarda não está fora de você. Ele se expressa através da sua consciência mais elevada. E agora, nesse momento, inicia-se este alinhamento. Perceba tudo aquilo que não ressoa com a sua verdade. Vai se dissolvendo. Medos, padrões, decisões. Tudo começa a perder força. Porque quando você se alinha com o seu anjo, você deixa de caminhar perdido, perdida, e passa a caminhar com direção. Sinta agora como se esse campo de luz, ele se expandisse ainda mais ao seu redor. E ele vai criando uma atmosfera de proteção, consciência, presença. E dentro desta esfera, que é o seu anjo com você, você vibrando alinhado, alinhada com ele, não existe confusão, não existe dúvida, não existe escassez. Existe clareza, ordem, fluxo. E é nesse espaço que a prosperidade começa a se organizar. Porque a prosperidade, ela não ressoa onde tem caos, confusão. Ela responde ao alinhamento. Agora permita que essa energia atue ainda mais profundamente. E eu peço agora que o seu anjo se manifeste. E se ele quiser, se mostre a você. Não queira forçar nada. Não queira forçar ver alguma coisa. Mas um simples sentir, um toque, uma presença, uma energia, uma imagem. É a manifestação dele. Para que você entenda e perceba que ele é real. Anjos, eu peço que se manifestem. Se for permitido que essa pessoa te veja, no centro do seu peito, uma luz começa a se acender. Essa luz é a sua essência. É o ponto onde o seu humano e o seu divino se encontram. E nesse ponto, o seu anjo da guarda se ancora. E a partir deste momento existe uma ativação acontecendo. Quem estava desalinhado com o anjo, o alinhamento começa. Seu campo está sendo ajustado para reconhecer sinais com mais clareza. A intuição começa a se fortalecer,
Decisões começam a se alinhar. Caminhos se reorganizam. Aquilo que antes estava bloqueado começa a se abrir. Aquilo que parecia distante começa a se aproximar. E aquilo que não era para permanecer começa a se afastar. Permaneça alguns momentos com essa imagem, essa sensação que você está tendo do seu anjo. E mesmo que isso reproduza uma emoção em você, é algo que vai marcar uma virada na sua vida. Até agora eu tinha esse ser como só um protetor, e agora eu sei que é ele que sabe o caminho. Permaneça sentindo a presença desse anjo. Vá se conectando com ele. Mais importante do que eu posso dizer a você é o que ele pode dizer e fazer. Vá se alinhando com seu anjo. Vá aceitando a presença dele. Não é momento de pedir nada, é momento de se alinhar. Você sabe o que fazer. Não faz porque não quer, mas deixa o seu anjo mostrar o caminho. Inclusive para que mentores, guias, qualquer outro ser de luz que te acompanha, possa falar com você e agir, é o seu anjo que abre o caminho para que isso aconteça. É o seu anjo que traz prosperidade ou que a bloqueia, não porque ele é mau, é porque você está desalinhado dele. Que os anjos se manifestem. Que os anjos se manifestem. E não perca essa conexão com teu anjo nunca mais. Não perca esse poder que ele tem de agir na sua vida. Firmo meus pés na vibração da luz, onde a força do bem me conduz. Sinto o amparo do alto a me guiar. Nada nem ninguém pode me abalar. Fecho meu campo com luz primordial. Sou protegida por força ancestral. Meus guardiões fazem vigília em cada passo, em cada trilha. Nas quatro direções firmo meu ser, com cada elemento a me proteger. Fogo, terra, água e o sopro do ar criam um círculo pra me guardar. A luz do divino me envolve agora. Tudo que é denso se vai embora. Eu sou o canal da pura vibração. Em mim habita a proteção. Eu sou escudo de luz e poder. Nada consegue me enfraquecer. Sou invencível.
mente em paz, sem medo ou dor. Sou fortaleza feita de amor. Mentores cercam meu caminhar, guias de luz vêm me amparar. Sou protegida por minha oração. Cada palavra ecoa em ação. Nenhuma energia pode me invadir. Meu campo é firme e começa a expandir. A luz que emano é meu escudo. Me sinto envolta em amor profundo. Cada palavra que eu professo criam a energia que manifesto. Cada intenção é luz que brilha na vibração que me auxilia. Sinto a presença da pura energia, iluminando minha noite e meu dia. Tudo que é sombra se desfaz. Aqui só entra o que traz paz. Sou a centelha do Criador. Minha alma vibra com esplendor. A cada respiração me elevo mais, e a insegurança fica pra trás. Eu sou escudo de luz e poder. Nada consegue me enfraquecer. Sou invencível, sou proteção. A força divina em meu coração. Eu sou escudo de luz e poder. Nada consegue me enfraquecer. Sou invencível, sou proteção. A força divina em meu coração. A luz esperta. Sou muito grato a toda a espiritualidade que acompanhou esse atendimento. Nela habita o mais Continue até o final dessa música quando e não perca a conexão com o seu anjo, o alinhamento vibracional com ele. na luz eu posso E tenho certeza que a sua vida muda. céu e a minha raiz. Sigo em frente, plena e feliz. Nada me falta, tenho poder. Cada presença vem fortalecer. A terra vibra em comunhão, fortalecendo minha proteção. Sou guardiã do meu eu sagrado, um ser desperto, bem ancorado. Que assim seja e assim é, com gratidão e plena fé. Eu faço parte da criação, a luz da fonte